Pronto. Pastor Eduardo está aqui também. Dudu. Aqui tem mais alguém? Então. E aos que estão sempre aqui conosco, muito obrigado por ter vindo ao nosso primeiro dia do Congresso de Missões. Deus tem grandes coisas para nós hoje, para nos falar hoje ao nosso coração, para falar. Já tem falado através dos cânticos, através da adoração, do louvor. Pastor, nós temos a pregadora, né? Aí o senhor poderia vir aqui fazer às vezes? Posso apresentar? Privilégio. Deixa eu aproveitar, né, deixa eu chamar uma mulher de 1,5 m, que está cada dia menor, segundo ela, que ela está passando no médico. E eu até vim de salto alto, viu, Rita, que é para ficar maior que você. Então, pode vir aqui a nossa pregadora de hoje. Essa mulher completou, dia 28 de abril, 50 anos de conversão. Já está pedindo o microfone, nem esperou. Está vendo como é que é? Tá bom. Olha, eu estou igualzinho o Tite quando era véspera de Copa do Corinthians. Agora, amanhã é Copa do Brasil. Amanhã a Copa é do... E eu estou tremendo igual o Tite. Tá vendo? Missionário também é futebol. Sabe falar de futebol, Copa do Mundo. Porque falou em campo, a gente entende o que é campo, né? Pelo menos campo missionário. É um prazer, Rita, estar aqui com você hoje. E me pediram para fazer, especialmente para estar aqui hoje, porque era o seu dia, né? Dia de você pregar. E eu quero dizer para você que é um prazer para mim. E acompanhar a sua vida ainda, toda a sua trajetória, que você foi uma bênção para mim, quando me levou para Peniel, e me trouxe por esses caminhos. E eu quero dizer que você não envelheceu, a tua cabeça continua plena, e falando coisas maravilhosas, porque a gente vê na tua vida, essa vida com Deus. Então fala com toda a tua vida, com essa experiência que você tem, para esse povo, tudo que nós queremos ouvir. Nós vamos orar. Relógio, ela está pedindo, olha lá, aquele tampantico ali, aquela coisinha pequenininha. Você quer que eu deixe o meu? Eu quero que ele ande para trás. Ela quer que o relógio ande para trás. Vamos orar, igreja, por ela? Para que Deus... Senhor Deus, que o nosso pensamento agora seja levado cativo a Ti, todo embaraço, tudo aquilo que vai nos distrair, Deus, seja retirado daqui. E que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja seja despertada, o meu coração também despertado, para falarmos de Ti para as pessoas. Usa Rita, Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina hoje e eternamente. Não precisava falar mais nada, porque os louvores, as orações, as palavras já falaram tudo, e tudo que eu vou falar vocês já sabem, já conhecem, já leem, já ouviram. E em nome de Jesus, vocês também hão de ter falado. Eu vou falar pouco porque a minha última parte é muito especial. Se pelo menos não for para alguns irmãos, para mim vai continuar sendo. E eu louvo a Deus porque a igreja está bem cheia, apesar de ser quinta-feira. Apesar das pressões, apesar do tempo, apesar do frio que eu senti de ontem para hoje, e hoje o dia inteiro. Mas Deus tem um recado para vocês. Deus tem um recado e tem uma visão também para vocês verem no final. Verem e entender o motivo da minha alegria constante.
Eu vou ler um texto que esse é o tema da minha vida. E todos conhecem de cor e salteado, mas eu prefiro lê-lo. João capítulo 3, versículo, falei que todo mundo sabe o que eu ia falar. Todo mundo sabe. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem outro caminho. A partir do momento em que Deus havia dado Jesus para a humanidade, até mesmo antes da fundação do mundo, como disse o nosso pastor ontem, eu relembrei isso, Jesus já havia sido prometido para a humanidade. Mas como antes da fundação do mundo? Porque Deus sabia que raça que ele ia deixar estar no mundo e que precisaria de alguém para socorrê-lo. O texto que eu vou, aliás, o tema da minha conversa com vocês não é nada mais, nada menos do que obediência. Todos nós sabemos o que é obediência, sabemos o que é obedecer. Todos nós sabemos. E todos nós também negligenciamos obedecer. Negligenciamos a obediência. A partir de quando Deus ofereceu o Filho dele, o fato estava consumado. E nós precisaríamos, e Deus sabia disso, de uma luz, um alvo para olhar. Aí, olhando naquele mapa, ainda tem muita gente. Quem é que está dizendo isto? O apóstolo Paulo. Depois de muito, ele diz: ainda tem muita gente precisando ser salva. Mas antes do apóstolo Paulo já existia muita gente. Porque Deus levantou homens, levantou discípulos para alcançar essas pessoas. E Deus determinou que esmagaria a cabeça da serpente com o Filho dele, para dar ao mundo a eternidade plena, o gozo eterno no céu. Deus prometeu isso, e Ele é fiel. Alguém poderia me dizer quando foi que Ele prometeu? Não temos nem ideia, em contagem de anos, mas Ele já havia prometido o Filho dele, porque Ele sabia que haveria muita gente. Olha, vocês me perdoam que o rapaz me ensinou a mudar o slide, é melhor você mudar para mim. Eu tenho que fazer 3 coisas: falar, segurar o microfone e tomar água. Então, está ali. E será que quando Deus ofereceu Jesus, Jesus retrucou? Jesus simplesmente obedeceu. Tá bom, pai. Faça o que quiser, eu sou seu mesmo.
Pode fazer de mim o que quiser. Jesus obedeceu. Jesus obedeceu, foi para o Calvário, foi morto, sepultado. Graças a Deus ressurgiu, ressuscitou, porque senão seria vã a morte tão trágica dele. Por favor, irmão. E continua tendo muita gente. Alguém conhece esse casal? A não ser a família. Alguém sabe quem é esse casal? Pastor sabe? Não sabe? Pois vai saber agora. No ano de 1948, quando chegamos de Minas, aqui em Guaianazes, esse casal já morava ali na Vila Popular. Morava bem na bifurcação da Guanambi com a Chiole da Fonseca. Me parece que só tinha eles de crente. Me parece não, porque existiam 4 casas entre Jardim São Paulo e Vila Popular. E esse abençoado casal já moravam lá. Sabe quem são eles? Pai da Célia Laureano. Fica em pé, irmã Célia, o pessoal saber quem é a Célia. A Célia era um bebezinho de 8 meses, se eu não me engano. A Célia era um bebezinho. E esse casal obedeceu Jesus. Alguém esperto aí abra Atos 1:8 e outro Atos 8:1. Atos 1:8, quem achar pode ler, e outro lê Atos 8:1. Bora correr, senão não vai dar tempo. Amém, irmã Isabel? Esse casal, ele morava no interior de São Paulo, se eu não me engano era Paulinha. Depois você fala para o povo. Morava no interior de São Paulo e mudaram para Guaianazes. Onde eles moravam tinha 3 casas e meia. Porque meu pai era o dono da meia. Que ele fez um cômodo e trouxe 9 pessoas de Minas e botou ali dentro. Tinha araucária, muitas árvores enormes, onça. Para dormir precisava acender lamparina debaixo de uma bacia, fora da casa, para espantar os animais ferozes. E foi nessa época que esse casal falou dessa bendita palavra para minha mãe. Foi oferecer para a família, mas a família fugiu. Muito catolicismo junto, mas eles perseveraram por mais de 8 anos. E levaram a palavra de Deus para minha mãe. Alguém leia Atos 8:1. Quando lemos lá em Atos 1:8, para ir pregar em Jerusalém, Samaria e confins da terra, os discípulos que andavam com Jesus, as pessoas da época eram evangelizadas e aceitaram. Já em Atos 8:1 a gente vê o quê? Já as igrejas sendo assoladas. O povo de Deus já eram muito perseguidos por causa da palavra de Deus. Mas eles obedeceram
Eles não tiveram medo, nem vergonha, nem medo da morte. Quem assistiu aí Paulo, apóstolo de Cristo, deve lembrar como Paulo morreu. Passou esses dias no cinema. Como foi a morte de Paulo. No final, quando vê a imagem de Jesus, aqueles que ele havia maltratado, aqueles que ele havia feito morrer, no nosso caso, ele prosseguiu. Irmão Antônio, Paulino e Delvira, eles não desanimaram em levar a palavra de Deus para minha família, e só a minha mãe aceitou a Cristo, e eles foram vitoriosos por isto. E com o passar de muitos anos, gente, muitos anos, foi que foi fundada esta igreja batista ali na subida da rua Santa Cruz. Uma garagem, era uma garagem que virou igreja. Depois Deus prosperou tanto esses crentezinhos, que compramos aqui em cima, fizemos uma igreja aqui em cima. E agora essa suntuosidade. Por quê? Eles obedeceram. Por que eles obedeceram? Porque Jesus os desafiou com a obediência dele na cruz. Alguém conhece essa senhora? Eu não vou dizer que é minha santa mãe, que é pedir muito, né? Essa senhora foi a minha mãe. Ela obedeceu e ela não temeu. Eu, como filha, sou suspeita de falar da minha mãe. Mas, muitos anos depois dela ter falecido, ela ainda falou, mesmo morta, ela ainda falou. E a minha mãe não temeu. Meu pai era bravo, era ruim, era chato, como todos os homens que, quando a mulher aceita Jesus, parece que o bicho pega eles e sempre fazendo alguma coisa para que ela não prossiga. E essa senhora obedeceu. Lutou muito com os filhos, com as filhas, para que também aceitasse a Jesus. Eu, quando o crente chegava lá em casa, eu ajudava ela, servia algumas coisas que ela pedia para eu fazer e eu saía fora, falava, deixa esse crente aí. O crente chegava pela sala, eu saía pela cozinha, para não ter contato com o crente. Imagina. Atos 4:12, vamos ver o que diz. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Minha mãe era convicta que o céu existia. E ela tinha a visão do céu, não somente para ela, e não somente para os filhos, mas para a humanidade de Guaianazes. Minha mãe nunca deixou de falar da palavra de Deus para ninguém. Vocês têm uma ideia? Minha mãe criou
11 filhos que não era dela, ali naquela casinha. Alguém que pedia para ela tomar conta enquanto iam trabalhar fora. E ficava meses, tinha mães que não demoravam a voltar. E minha mãe criou e educou-os também com a palavra de Deus. Por favor. Aí eu quero dizer, e obedeceu. Alguém tem ideia o que seja isso? Professoras, que aqui tem muitas, sabem o que é isso, né? Mas lá em João 12, 24, pastor, leia para mim, do 24 ao 26, por favor. Vai dizer quem era minha mãe. O que a minha mãe foi depois do dia 27 de setembro de 57, que foi o ano em que ela se converteu, dentro de uma igreja católica, a Igreja Santa Cruz. João 12, 24 a 26. Se o grão da terra, ou se o grão cair na terra, for colocado na terra e não germinar, nada feito. Ele tem que morrer, a gente vê a casquinha solta depois, mas se ele germinar, ele dá muito fruto. E foi isso que aconteceu com a dona Vitalina, era o nome da minha mãe. O grão caiu na terra e germinou. Por que eu estou mostrando aquela foto? Porque a minha mãe, ela lidou com todo tipo de gente, de doente, de débil mentais, aquela época não existia AIDS, mas existia muita meningite em Guaianazes. E geralmente chamavam a mamãe para transportar para o Hospital das Clínicas, levava praticamente no colo, no trem, na Maria Fumaça, porque ainda não tinha táxi. E a minha mãe não deixava de ganhar as pessoas para Cristo, mesmo na enfermidade. E ela foi ganhando assim a família e foi ganhando o bairro. Mas no finalzinho do versículo 26... diz lá, e se alguém o servir, meu Pai o honrará. A minha mãe foi honrada aqui nessa terra, ainda em vida. Mas com 28 anos do falecimento dela, a prefeitura do município de São Paulo desejou por bem dar o nome dessa escola de Vitalina Pires Mateus. Gente, isso é resultado de obediência. Minha mãe fez muito para Deus. Pena não ter alguém hoje aqui que poderia confirmar, a não ser a irmã Célia. Minha mãe fez muito para Deus. E ela fez muito pela humanidade de Guaianazes. E o pai a honrou. Ninguém nem lembrava mais dela. Quando alguém chegou, telefonou que precisava conversar com alguém da família de Vitalina Pires Mateus, alguém da Câmara Municipal. E aí vieram e falaram por quê. Para vocês não sei, mas para mim enche meu coração de orgulho de ver quem foi minha mãe. Ela obedeceu. Quantos aqui na igreja têm obedecido a Deus ao pé da letra? Conhecer a Bíblia é fácil, ler a Bíblia é fácil. Muitas vezes decora até textos inteiros, mas na realidade, ir para o campo de missões.
Alguém me diga qual foi o último missionário que saiu para o campo? E quanto tempo que saiu um missionário para o campo, um casal, ou um jovem, ou uma jovem? Gente, só cantar, usa-me, leva-me, eu vou, estou aqui, Senhor. Isso não leva a lugar nenhum e as almas continuam morrendo. Continuam indo para o inferno. O sonho da minha vida era conhecer e ter filhos na fé em todo o país. Falta pouquinho, eu já conheço 8 estados, já evangelizei em 8 estados, tenho famílias de filhos em outro estado. Mas a gente tem que se desprender, deixar as coisas boas da vida. Eu quero ler um textozinho aqui desse livro, para vocês pararem e pensar. Fazer a obra de Deus significa executar a sua vontade. Mas como realizar a vontade dele, se a vontade própria é soberana? Às vezes quer realizar a vontade de Deus. Ai, mas eu prefiro ficar. Eu vou cooperar. Eu vou dar oferta. Eu vou dar um dízimo gordo. Eu vou cooperar. E acha que isso é fazer a vontade. Gente, por onde eu andei, eu tinha vergonha de ser só eu. Crente, às vezes, naquele lugar, naquela cidade. Tamanha era a carência. Uma vez eu fui na Alda, há muitos anos, eu estava cansada lá do Apinagé, pedi 10 dias nas férias dos colegas da equipe e fui lá para a Alda, Bonito de Santa Fé. Rapaz, ela me arrancou o couro. Tamanha era a necessidade. Quem foi lá sabe. A Alda me deu de folga o último dia, porque no outro dia a gente vinha às 5 da manhã. Foi aí que ela me deu folga. Eu fui a Peritoró, no Maranhão. Olha, é lá onde o Judas perdeu as botas, um pouquinho mais ainda. É muito longe. É quase Teresina, indo por baixo pelo Barra do Corda. Eu fui conhecer uma família. Chegou lá, a casa da irmã virou igreja. Da irmã não, porque ela não era. Virou igreja de tanta gente que foi me ver. E tanta gente que o filho dela pedia que eu orasse, que eu falasse da Bíblia. E essa família eu conheci por quê? Porque eu não tenho vergonha de falar do Evangelho. Aquele moço estava sofrendo do meu lado. Filho, o que é que você tem? Tem alguma coisa te perturbando e coisa e tal? E ele disse, é minha mãe. O que é que tem a sua mãe? Minha mãe tentou se matar ontem, tomou veneno. Tomou, para a glória de Deus, ela é vaso ruim que não quebrou. Tomou 3 pacotes de chumbinho. E não morreu, louvado seja Deus. É Fátima, minha filha na fé. E através dessa conversa com esse rapaz, numa viagem a Nápoles, Porto Franco, que era de meio-dia até as 2 da tarde do outro dia, eu pude acalentar esse moço e conversar com ele, e toda hora ele ligava para a mãe e botava a mãe no celular e dava para mim, e eu ajudei. E com 3 meses eu fui obrigada a ir lá.
E hoje eu tenho Fátima, Guilherme e Emanuela, que é o casal de filhos, servindo ao Senhor e os 2 netos. Gente, não dá para ficar com a boca calada. Eu tenho ido e vindo nesses aviões da vida aí, e eu tenho tido a liberdade em Cristo de falar da palavra de Deus, de dar folheto. E eu sei que eu já obedeci, que eu já fui. Até quando eu pude, eu fui. Eu não pude antes, porque eu me converti muito velha. Muito velha, assim, 25 anos, para mim já era velho, porque eu queria ter ganhado esses 25 anos para Cristo. Não dá para ficar só cantando, eu vou, usa-me a mim, me leva, Senhor, eu quero ir, eu vou te servir. Só isso e banco de igreja, não dá. Alguém disse para mim assim, você não podia botar uma foto melhor? Eu falei, mas na hora de fazer o slide, o que mais apareceu foi essa. Ali tem 2 versículos, Mateus 28, 20 e Marcos 16, 15. Todos vocês conhecem e sabem de cor. Gente, aquilo ali é para nós como igreja de Cristo. É para mim, é para você, para aquele lá. Aquilo ali é para nós. Aquela foto ali, eu estou na aldeia num dia de um casamento. E aquelas crianças estavam, como sempre, eu andava sempre cercada de crianças. Graças a Deus por isso. E eu me arrependo de não ter ido antes. Mas a palavra de Deus mesmo diz, há tempo para tudo. E eu fui no tempo de Deus. E eu saí do campo contra meu gosto, mas no tempo de Deus. Por favor. Rapaz, o horário ali, ó. Não sei se dá para vocês verem melhor aquilo ali. Eu não puxei a sardinha só para o meu lado, não. Mas eu precisava mostrar isso aí. Tem muita gente que não tem nem ideia quem foi que escreveu isso e por quê. Alguém sabe, com exceção da Arlete? Arlete, Ronaldo, Juliano. Alguém sabe o que significa isso daí? Pastor tem ideia? Já é alguma coisa. Quando Deus me chamou para o campo, eu fui. E quando eu cheguei em Peniel, o curso lá era 3 anos, eu queria antecipar, para ir logo. Mas eu tinha que aprender como lidar com gente igual essa moça que escreveu isso daí. Eu fui, eu obedeci. Essa moça aí me investigou durante 5 anos. Ela é uma antropóloga. Muitos sabem que antropólogo quer ver o missionário, o crente, para trás. Nem todos. Existem antropólogos cristãos bons, mas a maioria quer ver o crente longe de uma aldeia. E essa moça me investigou durante 5 anos. Quando eu, 26 de agosto do ano passado, eu recebi esse livro. Eu estava lá na aldeia e fui visitar na aldeia, uma homenagem que houve lá pela perda do neto.
E aí eu avisei para ela que eu iria, mas eu nunca imaginei que eu fosse presenteada com um livro. Ela e o outro rapaz escreveu esse livro. E o capítulo 10 é a história da Rita Mateus. É a história da Rita Mateus. E ali ela diz que ela não tem palavras para me agradecer o que eu fiz para aquele povo. Mas o melhor que Deus me permitiu fazer para o povo, vocês vão ver ainda, agorinha. Eu vou ler um outro texto aqui, pequenininho. Nem todos os filhos têm a visão do Pai. Assim também acontece em relação aos filhos de Deus. Nem todos os seus filhos têm recebido a visão de Deus para o ID. Muitas devem ser as razões, mas pode ser que, principalmente, esteja relacionada ao objetivo pessoal que cada um tenha no seu coração. Se por acaso o filho tem objetivos puramente pessoais, como qualidade de vida para si e para a família, conforto material ou qualquer outro intento pessoal, então fica muito difícil para o Senhor dotá-lo em sua visão, haja visto ser direcionada em função de um todo, da coletividade e não de um ou de outro. Irmãos, é muito complicado quando chega ao final de um semestre no instituto e o missionáriozinho que terminou de fazer o curso bíblico ou terminou o curso, fala que vai trabalhar para prover bens, sustento, computadores e coisa e tal, e carro para ir para um trabalho. E Deus, quando me chamou, eu esperei 18 anos para poder ir. Porque quando Ele me chamou, eu era cega e surda, crua da palavra de Deus, crua de entendimento, crua de estudo, não tinha nada. Mas Deus me deu o tempo dEle para eu me preparar para servi-lo. Mas no tempo de Deus eu fui. Cheguei a ir sem sustento desta igreja. Mas com um mês a igreja começou a me ajudar com R$100, 100 cruzeiros daquela época. E que valeu a pena e que eu fui muito abençoada. E depois a igreja me abraçou num todo. E nunca me deixou faltar. Muitos querem ir, mas querem fazer a sua vida aqui primeiro. Depois que sai do instituto, fica 2 anos fora, não vai mesmo. Há muita gente em todo canto do Brasil. Há muita gente, ainda tem muita gente. Jesus veio, morreu naquela época, alguns se converteram a Ele por conta própria, vamos lá, vamos pensar assim. Depois veio os discípulos dele, que ajudou muitos a conhecê-lo. Mas ainda há muita gente. Enquanto Deus não resolver fechar a madre, sempre vai ter muita gente. Porque cada dia nasce e nasce muito. O apóstolo Paulo pediu socorro naquela época. Aí eu falei, isso é muito velho. Essa história é velha. Tem muita gente. Falta no Brasil inteiro. Quantas vezes eu lá no Apinagé, eu tinha vontade de sair do meu trabalho. Deixar o trabalho com o índio e ficar no vilarejo. Ensinando a palavra de Deus no vilarejo. Se hoje eu estou usando bengala, hoje não usei bengala, graças a Deus. Hoje eu estou andando igual gente. Mas se alguns dias eu tenho necessidade de usar bengala, se eu já não subo mais degrau, normal como qualquer pessoa, se eu já não corro mais, se falar corre que o ladrão vem, fala então ladrão venha, eu não tenho como correr, não dá mais.
foi por andar quilômetros e quilômetros para ensinar a palavra de Deus num vilarejo onde fabricavam carvão. Mas, gente, faria tudo de novo. Faria tudo de novo. E aí? Eu conheço uma pessoa que ela estudou a vida toda. E não vou nem dizer que é daqui da igreja. E quando ela dizia que tinha chamado de missões, tinha chamado, eu vou. Um dia eu disse para ela, olha, quando você for não precisa mais, já morreram todos. E já morreram sem Cristo. E o sangue deles vai cair sobre sua cabeça. Não adianta falar eu vou e ficar no banco da igreja. Gente, eu não fui mais mocinha. Quando eu fui, eu já tinha minha filha casada, estava com 1 ano de casada. Eu já entrei na aldeia com 43 anos, fiquei lá 25. Valeu a pena servir a Deus. E só não vou hoje porque não tem mais como ir. Bom, essa segunda parte são só 8 minutinhos. Vocês tenham paciência. Para mim é muito gratificante o resultado da obediência a Deus. Vocês vão ver o batismo na tribo em que eu trabalhei. 8 dessas pessoas que estão se batizando são meus filhos na fé. E eu tenho uma filha aí, porque ela já está na glória. Batizou em dezembro, morreu em janeiro. Eu quero que vocês assistam, porque talvez é a oportunidade única. Eu não sei como vocês verão. Alguns podem visitar tribos, mas outros não terão possibilidade, com certeza. Em 2 idiomas. Português, porque tinha igrejas lá assistindo, e na língua pinagé, para o apinagé entender. Para mim é muito gratificante ter o privilégio de saber que quanto Deus trabalhou na minha vida, mesmo eu indo já na hora de voltar. Eu fui com 43 anos entrando numa tribo onde você não conhecia a língua. Tudo isso que ele falou aí, eu sei de cor e salteado, eu ouço, eu entendo. E Deus me capacitou para isso. Eu me coloquei à disposição de Deus. Eu tenho me colocado à disposição de Deus. Hoje eu moro ali em Anápolis. Eu não estou à toa. Trabalho com um grupo de haitianos. E sou professora, sou babá. Mas vale a pena, porque eu também posso falar de Deus. Eu louvo a Deus por Jesus, que o obedeceu. Jesus sendo Deus, ele podia falar, eu não, pai, dá um jeito, arruma outro. Mas Jesus obedeceu. Por que você não obedece? Há 4 anos ou mais que não sai ninguém da igreja para ser missionários. E aí? Pense nisso.